Veja na reportagem de José Roberto Cornier. 12 dias depois do desmoronamento, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do metrô se reuniu neste canteiro de obras de São Paulo. Um dos presentes era o coordenador da linha 4, o engenheiro do metrô Ciro Mourão Filho. Na reunião, ele apresentou um relatório, a primeira descrição oficial sobre o que aconteceu na Estação Pinheiro. É uma sucessão, eu diria, uma sucessão de falhas de procedimento. A nosso pedido, o geólogo Álvaro Rodrigues dos Santos, membro da Sociedade Brasileira de Geologia, e o engenheiro Paulo Helene, presidente do Instituto Brasileiro do Concreto, decifraram os termos técnicos do relatório. Quinta-feira, 11 de janeiro, véspera do deslizamento. Os engenheiros do metrô foram informados por um engenheiro do consórcio. As paredes do túnel estavam inversando, pressionadas pelo terreno. Ficou decidido que o túnel seria reforçado com tirantes finos de aço de 3 metros. No mesmo dia, começou a furação para a instalação dos pinos. Quando a decisão foi tomada, ainda não se sabia a causa da movimentação do terreno, o que ainda não se sabe até hoje. Mesmo assim, a obra não parou. Enquanto uma equipe fortalecia o túnel, outra frente de trabalho continuava abrindo caminho na rocha com dinamite. Sexta-feira, dia do deslizamento, 11 horas da manhã. Fiscais do metrô souberam de uma detonação de explosivos, feita horas antes, a poucos metros de onde o túnel apresentava problemas. Evidentemente que essa explosão causa vibrações na estrutura, um efeito dinâmico. E isso pode ser um fator agravante. Isso é um fator agravante do colapso. Por uma precaução, os trabalhos de frente de obras deveriam ter sido interrompidos. E a explosão não deveria ter sido feita. Ainda sexta pela manhã, a operação não estava pronta e os pinos de aço não tinham sido colocados. Pouco mais de 3 horas depois, o túnel ruiria. O relatório diz claramente que não chegou a ser injetado nenhum tirante, ou seja, no momento da ruptura, infelizmente, a operação de reforço não tinha sido realizada. Momentos antes do desmoronamento, placas de concreto se desprenderam do teto do túnel. E a sequência da imagem mostra a ruptura do concreto que levaria ao poço abaixo. Deixa ela arranhar, se arranhar com o dente. Mas o ela não é relatório diz que vacinada. naquela sexta-feira, nenhuma anomalia chamou a atenção dos fiscais do metrô. Não havia fissuras nas paredes, nem outros sinais de risco. O edifício havia uma ruptura sem que nada antes se tenha percebido. As trincas nas casas, nós estamos numa área urbana. É bom, tipo uma corda, um fio, assim, que vai puxando. Trincas e pelo relato dos moradores, essas trincas estavam aumentando. Este operário do consórcio, ouvido no dia do desabamento, disse que na noite anterior recebeu ordem para maquiar rachaduras no túnel. Estava um cabo e foi pedido para uma cobertura na rachadura, né? Para que a fiscalização não veja. O problema começou antes da obra, diz o geólogo. O contrato prevê que o metrô pague um preço fixo e receba a linha pronta. Do ponto de vista financeiro, interessava ao consórcio, quanto mais correr, quanto mais encurtar esse cronograma e aumentar a sua margem de lucro, margem de ganho. Isso tende a levar para frente de obra, para gestão de obra, algumas... Tira aí essa lanterninha aí dentro, passa aqui para filha para o reinado da segurança e da boa técnica. Em nota, o metrô declarou que a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da CIPA, não é competente para discutir o desabamento. O consórcio Via Amarela não quis fazer comentários porque não conhece o relatório. O laudo oficial sobre o desabamento está sendo feito pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Mais de 20 pessoas já foram ouvidas no inquérito sobre as mortes e o Ministério Público investiga se houve negligência do metrô. Deputados da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa esperavam ouvir amanhã o presidente do metrô, mas assessores da companhia informaram que ele não vai comparecer. A polícia vai investigar a origem da droga encontrada com a 7ª vítima retirada dos escombros. Segundo a polícia, Cícero da Silva levava 13 papelotes de cocaína. Em nota, os filhos de Cícero declararam que o pai era um exemplo de cidadão digno e refutaram a acusação. Na última sexta-feira, o Jornal Nacional mostrou toneladas de alimentos vindo para o lixo. Um
distúrbio que vinha se repetindo desde meados de dezembro no interior do Paraná. As imagens provocaram indignação no Brasil todo e as batatas finalmente ganharam um novo destino. Ela tem medo do gato. Os caminhões da prefeitura chegaram hoje aos armazéns de Guarapuava. Vieram buscar as batatas que desde o fim do ano passado iam parar no lixo. Dia após dia, essas cenas se repetiram. Ao todo, 600 toneladas foram jogadas fora. Os agricultores dizem que a produção foi maior do que o consumo, que mesmo baixando não conseguiram rever tudo o que foi colhido. Segundo eles, algumas batatas já poderiam estar estragadas. E se alguém passasse mal, os produtores poderiam ser responsabilizados. Por isso, preferiram despejar tudo no lixão da cidade. Hoje, os caminhões da prefeitura tomaram o destino dos bairros pobres de Guarapuava. Na hora de sair, um impasse. Sem exames, os fiscais da vigilância sanitária não quiseram atestar que a batata estava boa para o consumo. Você atestar e dar um laudo é muito difícil, né? Quem assumiu a responsabilidade foi o secretário de Agricultura da cidade, que é engenheiro agrônomo. Ela pode ser consumida desde que seja feita uma separação, uma classificação. Quando os caminhões deixaram o armazém, pelo menos 120